E aí, moçada, tudo bem? Vamos tratar aí, né, de reino dos seres vivos nessa aula de hoje, dando continuidade aí à classificação dos seres vivos. Uma aula bem show, uma aula bem legal para você, então bora lá. Aula 3, semana 1, né, em relação ao volume 2 aí do seu material. Se você não tem material, fica tranquilo, né? Todo exercício eu coloco aqui na tela para você resolver junto comigo. Vamos lá então, gente. Quando a gente fala de reino dos seres vivos, nós já vimos lá quando nós falamos de Carlos Linneu, né, Carl von Linné, que tem ali já um esboço em relação ao início ali de uma classificação, certo? Em relação a animais e plantas, certo? Mas nós vamos ter um aprimoramento dessa classificação a partir do que a gente vai ver nessa aula aqui. Então dá uma olhada só. Quando a gente fala de classificar, ó, nessa altura do campeonato nós temos ali o quê? Mais ou menos 950 mil espécies de insetos, 40 mil espécies de protozoários, 290 mil espécies de plantas, algas. Então classificamos aí os seres vivos, separamos, né? Olha só a quantidade de vírus, 1000 espécies de vírus, ou seja, nós não conhecemos todos os vírus, gente. Deve ter pelo menos aí 3 vezes mais, né, em relação a essas espécies que nós não conhecemos. Legal? Então, essa situação que nós vivemos, de repente, de uma epidemia, de uma pandemia, isso ao longo do tempo pode voltar, pode aparecer outras espécies de vírus que nós não conhecemos, certo? Então, por isso estudar a natureza, por isso estudar, né, aprofundar aí na biologia, nessa parte de classificar os seres vivos é importante. Então, bora lá dar uma olhada, né, em relação a essa classificação dos seres vivos. Temos aqui um camarada importante, né, chamado de Robert Whittaker. Robert Whittaker, 1969, não faz muito tempo, né, galera? 1969, em termos de história da ciência, é algo recente. O que Robert Whittaker vai fazer? Ele vai classificar o que nós conhecemos aí como os 5 reinos. E quais são os 5 reinos? Nós temos lá o reino Monera, que é o reino das bactérias e cianobactérias. Temos lá o reino Protista, que compõe lá os protozoários e as algas ali, né? Inicialmente as algas unicelulares. Hoje nós temos as algas pluricelulares também fazendo parte desse grupo, né? Normalmente a gente usa até o termo multicelular, mas é algo que a gente comenta daqui a pouco. Nós temos o reino Fungi, que é o reino dos fungos, o reino Plant, que é o reino das plantas, e o reino Animalia, que é o reino dos animais. Então você tem aqui o esboço, né, em relação aos 5 reinos aí, em relação ao Robert Whittaker. Então nós temos aqui o reino Monera, certo? Bactérias e cianobactérias, reino Protista, onde ficam os protozoários, certo? Reino Plant, reino das plantas, reino Fungi e reino Animalia, certo? Temos aí a classificação dos 5 reinos. Então, anota lá por gentileza. O Robert Whittaker, 1969, foi o camarada responsável por essa classificação aí dos 5 reinos. Legal? Classificação dos 5 reinos, Robert Whittaker, vou reforçar aqui para vocês na tela novamente. Nessa classificação, né, nós podemos dar uma olhada então. Reino Monera é um reino que... Quem faz parte desse reino mesmo? Bactérias e cianobactérias. Coloco aqui para vocês. De acordo com a classificação, né, nós sabemos que as bactérias são organismos o quê? Unicelulares e procariontes. O que significa ser procarionte? Que não tem ali uma carioteca, que não tem um envelope nuclear. Legal, gente? Então, o reino Monera são todos organismos procariontes. Depois nós temos o quê? O reino Protista. Pela classificação do Robert Whittaker, a gente usa a palavra protista, né? Talvez você vai ver em algum livro aí a palavra protoquitista. É algo mais recente, é depois do Whittaker, tá, gente? A princípio, o Whittaker, ele classificou aqui nesse reino protista os protozoários, certo? Que são organismos unicelulares, e as algas, que também são unicelulares. Inicialmente, gente, as algas multicelulares faziam parte lá do reino Plant, certo? As algas multicelulares foram classificadas aqui. Mais recente, elas vieram parar aqui, né? Foram incluídas no reino Protista. Professor, por que recentemente eles rebaixaram as algas de reino? Porque as algas, gente, elas não formam embriões, né? Elas não têm ali embriões verdadeiros, elas não têm tecido verdadeiro, embrião protegido, digamos assim, né? Então elas não formam um embrião protegido. Planta tem embrião protegido. Planta forma tecido verdadeiro. E aqui no reino protista, né, essas algas, elas são
macroscópicas, são multicelulares, mas elas não formam tecidos verdadeiros e não formam embriões protegidos. Então, na atualidade, a gente pode dizer que tem organismos que são unicelulares, que são os protozoários, as algas unicelulares e as algas também multicelulares. Legal? Eu deixei só unicelular para você saber que essa foi a classificação aí do Robert Whittaker, né? Então, sendo original ao que ele classificou. E eucarionte. Então, quem faz parte aqui? Algas, certo? Protozoários. E tem também um camaradinho ali chamado Myxomiceto, que já fez parte do reino fungi, mas na atualidade faz parte aqui, né, do reino protista. E aí, vem o quê? O reino fungi, que é eucarionte e aclorofilado. Gente, toma cuidado, nenhum fungo faz fotossíntese. Todos os fungos são heterotróficos, ou seja, nenhum fungo é capaz de converter substâncias inorgânicas em matéria orgânica. Isso é pegadinha de exercício. Todos os fungos são aclorofilados. Então, quem faz parte? Os fungos. Falta a gente falar do reino animal e do reino plant. No reino animal nós temos o quê? Os animais que são todos pluricelulares. Na verdade, nem precisa dizer, né, gente? Os animais, de modo geral, são pluricelular, mas só para você, né, não ter erro, tá aqui. E são aclorofilados, não fazem fotossíntese. Já as plantas são organismos, né, pluricelulares e clorofilados. Tanto animais e plantas são eucariontes. Então, o único reino, né, associado aqui a ser eucarionte vai ser o reino Monera. Os demais reinos são, o único reino procarionte, né, o reino Monera. Os demais reinos aqui, ó, protista, fungos, animais e plantas são eucarióticos ou eucariontes. Vamos passar aqui para o próximo. Na classificação taxonômica de Linneu, então, nós temos aqui o seguinte, né? O nome do rei. Gostaria que você lembrasse do nome do rei. Qual é o nome do rei? Olha só. Esse é o nome do rei. Rei ficofage. Como assim, professor? Nome do rei. Rei ficofage é para você lembrar o quê? Para você lembrar aqui, ó, olha só, que você tem reino, filo, aí vem classe, ordem, família, gênero e espécie. Espécie, certo? Ô, professor, não era epíteto específico? Pera lá, né? Aqui a gente está falando de categorias taxonômicas. Então, quando eu falo espécie, eu estou falando o nome científico da espécie. Legal? Então, o nome do rei. O nome do rei é Rei ficofage. Legal? Rei ficofage. Então, em termos de hierarquia taxonômica, começa lá com reino, daí vem filo, vem classe, vem ordem, vem família, vem gênero e vem a espécie. Legal? Então, se eu pensasse assim, olha só, qual é o nosso reino? Vamos pensar aqui, vamos classificar então aqui o ser humano. Nosso reino é o quê? Ah, professor, nosso reino é Animalia. Legal. Animalia. Ou você pode escrever, né, reino dos animais. Qual é o nosso filo? Nosso filo é o filo dos cordados, né? Então é o filo Chordata. Filo Chordata é o nosso filo. Ah, pode escrever filo dos cordados? Pode, né? Qual é a nossa classe? Cara, a nossa classe é dos mamíferos, classe Mammalia, certo? Classe dos mamíferos. Qual é a nossa ordem? Ordem Primata. Então, olha só, a gente está classificando aí, né, as nossas categorias taxonômicas. Qual é a nossa família? Cara, a nossa família é Hominidae. Um detalhe que eu vou grifar aqui, depois a gente volta a falar sobre isso, ó. Nossa família é Hominidae. Qual é o nosso gênero? Olha lá, nosso gênero é Homo. Esse é o nosso gênero. Qual é a nossa espécie? Se você falou sapiens, você errou. Nossa espécie, lembra da nomenclatura binomial? Nossa espécie é Homo sapiens. Quando eu falo nossa espécie, eu estou falando do nome científico da espécie. Então aí é o binome, é a questão aqui da, né, categoria binomial. Certo, gente? Então, cuidado com isso. Um detalhe, tá? Eu já vou reforçar isso também ali na tela para vocês, mas quando a família termina com idae, significa que eu estou falando de uma família associada principalmente, né, em relação a uma família animal.
Se for Aciae, né? Aciae a gente está falando de uma família relacionada, por exemplo, à planta. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui para vocês na tela também, certo? Então daqui, fizemos um exercício aqui juntos, né? De entender qual é a nossas categorias taxonômicas, legal? Vamos adiante. Então, quando você sai aqui então de espécie e vai lá para reino, o que acontece? Você tem uma maior diversidade biológica, né? Representantes ali por categorias. E quando você sai de reino e vem em direção à espécie, você está sendo cada vez mais específico. Então, maior semelhança entre os representantes de cada categoria. É lógico, né? Se a gente tem outros organismos que compartilham a mesma família que a mesma ordem, a gente tem ali um maior grau de parentesco em relação ao mesmo reino. Que se eu falo de reino, eu tenho lá poríferos, né, que são as esponjas, quinidários, as águas-vivas, ou seja, uma diversidade muito grande. Conforme eu vou vindo, né, em direção à espécie, eu vou afunilando o parentesco, né? Ali a semelhança vai aumentando, uma maior semelhança. Isso aqui, às vezes, né, vem aí embutido nos exercícios, certo? Então, bora lá, vamos dar uma olhada aí em alguns exercícios em relação a isso. O exercício, né, diz assim: os reinos dos seres vivos indicados, né, na esquerda devem ser associados às suas características na direita. Então aqui esquerda, aqui direita. Eu vou ler e você me ajuda a fazer a associação nesse caso aqui, certo, galera? Então olha só, sequência correta, né? Sem clorofila, são heterótrofos, podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada, né? Então nesse caso, sem clorofila, heterotróficos e pode se reproduzir sexuado ou assexuadamente por esporos. Está me parecendo aqui então, né, que eu tenho os fungos. Então começa aqui com o número 3. Você que é gabaritador, você já vai procurar lá, ó. Então eu fico entre B e D, certo? Já se for para chutar, você já tem um índice ali maior de acerto. Importante, galera. Normalmente quem obtém um bom resultado em concursos, em vestibulares e prova, também chuta, né? É lógico, a gente não sabe tudo. Então, eventualmente, o que você vai fazer? Você vai por exclusão. Se for para chutar, vai para aquele chute certeiro, aquele chute mais consciente, certo? Então, começa com 3. Começa com os fungos. E aí, unicelulares, sem mitocôndrias. Não tem, né? Então, organela membranosa, não tem mitocôndria, não tem cloroplasto. Pode ser autotrófico ou heterotrófico. Está falando das bactérias, né, gente? Então aqui o número 1. Aí vem autótrofos, formado por várias células, células ricas em sistemas de endomembranas. Nesse caso, só pode ser, né, autótrofo, ou seja, células ricas em sistema de endomembranas produzem o próprio alimento, provavelmente por fotossíntese, né? Está falando das plantas, então aqui cabe, né, as plantas. E para fechar, unicelulares, não tem mais um aqui, né? Heterótrofos, pluricelulares, reprodução sexuada. Nesse caso, heterotróficos, pluricelulares, reprodução sexuada. Os animais cabem aqui perfeitamente. E o último, unicelulares, rico em sistema de endomembranas, autótrofos ou heterótrofos. Gente, se é unicelular e tem sistema de endomembrana, se tem organela membranosa, só pode caber aqui o quê? Os protistas. Então nessa sequência, né, nós começamos aqui com 3 e tal, ficamos entre B e D, só que depois veio 1, né? Depois vem aqui bactéria, então nós ficamos com a alternativa D. 3, 1, 4, 5 e 2. Né? Então fechamos esse exercício bem bacana para a gente dar uma revisada nesse, né, conteúdo para essa aula. Mais um. No sistema binomial de nomenclatura estabelecido por Linneu, o nome científico Felis castus aplica-se a todos os gatos domésticos, como angorás, siameses, persas, o gato selvagem Felis silvestris, né, o lince Felis lynx e o puma ou sussuarana Felis concolor são espécies relacionadas ao gato. A única categoria taxonômica, ou né, veja, eu falei para vocês que poderia falar que, né, em taxonomia é a mesma coisa? É a mesma coisa. Que não inclui todos os animais citados é a. Galera, que não inclui todos os animais citados. Então veja, eles têm aqui, eles compartilham, né? O Felis é o mesmo gênero, ó. Felis silvestris, Felis lynx, Felis concolor. Então eles estão compartilhando o quê? O mesmo gênero. Então estão compartilhando o mesmo gênero, certo?
Ó, no sistema binomial de nomenclatura estabelecido por Linneu, nome científico, Felis catus, aplica-se a todos os gatos domésticos, certo? Uma única categoria que não inclui todos os animais citados é, eles estão no mesmo filo, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Qual é o filo? Filo dos cordados? Estão no mesmo filo, filo dos cordados. Estão no mesmo reino? Estão ali no mesmo reino, né? Então, faz parte ali do mesmo reino, reino animalia. Com relação à classe mamália, né? Classe dos mamíferos. Em relação à espécie, aí a espécie é diferente, tá? Espécie diferente. Então aqui o que vai fechar pra gente é a espécie. Nome científico das espécies são diferentes, mas eles compartilham o mesmo reino, mesmo filo e mesma classe dos mamíferos. Legal? Bacana, né? E para fechar, um exercício aí bacana também. O lobo-guará e a onça são dois exemplares da nossa fauna ameaçados de extinção. O diagrama a seguir mostra as principais categorias taxonômicas que pertencem a estes animais. Lobo-guará é um cordado. A onça parda também é um cordado. Ambos são mamíferos, ambos são carnívoros, né? Aqui você tem os dois, né? São canídeos, só que um aqui é canídeo, no caso do lobo-guará, e a onça parda é um felídeo. Gente, eu falei para vocês que quando termina com ide, idai, a gente está falando de família. Então, até a ordem, eles compartilharam, né? Então aqui é filo, depois de filo vem classe dos mamíferos, a ordem é a mesma, mas quando chega na família, eles não compartilham a mesma família. Então até a ordem vai que é uma beleza. Quando chega aqui na família, daí cada um tem a sua família, certo? Então até a ordem está perfeito. Analise o diagrama. A análise do diagrama permite dizer que os dois animais estão próximos na mesma categoria até a ordem, né, galera? Até a ordem aqui, e a ordem está na alternativa E. Muito bem. Toda vez que você for resolver um exercício, veja que eu estava resolvendo aqui e eu estava de olho lá, ó. Mesmo sabendo a sequência, é lógico, fica mais fácil bater o olho aqui, certo? Então, toda vez que for fazer um exercício desse, escreve o nome do rei. Reificofage, certo? Reificofage. E aí não tem erro, né? Não tem aí como você se atrapalhar na hora de responder. Legal? Então, fechamos assim mais uma videoaula em relação a esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula, gente!